Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo fascinante, o da hematologia clínica. Vamos usar o material do professor Rodrigo Nisquier para decifrar os segredos que, olha só, uma única gota de sangue pode revelar. E essa frase, ela é a essência de tudo. É para a gente pensar no sangue não só como um fluido, sabe? Mas como uma crônica líquida do nosso corpo. Cada pequena alteração nas células, cada variação nos números, nada disso é por acaso. É como se fosse um capítulo de uma história que está mostrando um processo patológico acontecendo. E o nosso trabalho é justamente aprender a ler essa história. Então, qual é a principal ferramenta que a gente usa nessa investigação toda? É o hemograma completo. Esse é, sem dúvida, o exame mais fundamental, o mais pedido na hematologia. É o nosso ponto de partida, a nossa lupa para enxergar as pistas que o corpo deixa para a gente. Dentro do hemograma, a nossa investigação se divide em três grandes áreas. Primeiro, a série vermelha, que fala tudo sobre oxigenação e anemias. Depois, a série branca, que são os soldados do nosso sistema imunológico. E por fim, as plaquetas, que são essenciais para a coagulação. Cada uma dessas áreas guarda um conjunto único de pistas. Agora, vamos para a parte mais importante, a interpretação. Porque, não adianta nada ter os dados se a gente não souber o que fazer com eles. O verdadeiro trabalho do detetive clínico é conectar os pontos. Vamos ver como alguns números-chave podem nos guiar direto para um diagnóstico. E a nossa primeira pista fundamental é o VCM. De forma bem simples, ele nos diz qual é o tamanho médio das células vermelhas do sangue. Pode até parecer um detalhe pequeno, mas essa informação é o pontapé inicial que nos permite classificar e entender os diferentes tipos de anemia. E olha só que interessante como isso funciona na prática. Se o VCM está baixo, ou seja, as células são pequenas, a gente chama de anemia microcítica. Isso geralmente aponta para deficiência de ferro, algo bem comum em áreas com parasitoses. Se o valor está normal, é normocítica, e pode ser por uma perda de sangue recente. E se está alto, aí é macrocítica, o que já acende um alerta para a deficiência de vitaminas como o B12. Percebe como o contexto do paciente e a região onde ele vive são cruciais aqui. Agora vamos mudar de série. Vamos para a série branca. E focar num personagem bem específico, o eosinófilo. Uma contagem normal, tudo tranquilo. Mas, quando esse número dispara, especialmente acima de 1000, um alarme soa na cabeça do analista. É um dos sinais mais fortes de que o corpo está lutando contra um parasita. E essa citação resume tudo perfeitamente. Não é só teoria de livro, é uma regra prática, quase de sobrevivência diagnóstica na realidade clínica de muitas regiões. Eosinófilos lá no alto, numa criança dessa região, a gente é praticamente obrigado a investigar uma causa parasitária. Agora vamos focar em outro número, menos de 100.000. Esse não é um número qualquer, não. Quando o assunto é plaqueta, cruzar essa linha para baixo significa que a gente entrou numa zona de perigo. E esse perigo tem um nome muito conhecido por aqui: dengue hemorrágica. Uma queda de plaquetas para menos de 100.000 é um dos critérios que transforma um caso de dengue clássica em uma emergência médica, sinalizando um risco real de sangramentos graves. Ok, a gente já viu as pistas de forma isolada. Agora vamos fazer o que todo bom detetive faz, juntar as peças do quebra-cabeça e resolver alguns mistérios clínicos da vida real. No nosso primeiro caso, chega uma criança com sinais de desnutrição. A história clínica já nos dá um certo contexto, mas as respostas definitivas, essas estão no sangue. E aqui estão as pistas do hemograma. Hemoglobina baixa, confirmando a anemia. O VCM também está baixo, nos dizendo que é uma anemia do tipo microcítica, de células pequenas. E olha só quem aparece de novo, os eosinófilos, lá nas alturas. O que será que isso tudo quer dizer? Bom, a conclusão aqui é quase inevitável. A anemia microcítica é um sinal clássico de falta de ferro. A eosinofilia alta grita parasita. Juntando as duas coisas, o mais provável é que um parasita intestinal esteja consumindo o ferro do corpo dessa criança, o que causa anemia. Caso resolvido. Agora, um caso mais urgente. Um paciente com febre alta há alguns dias, suspeita de dengue. O hemograma aqui não é só para diagnosticar, é para avaliar a gravidade e o risco de vida. O que é realmente poderoso aqui é a combinação dos resultados. O hematócrito está alto, indicando hemoconcentração, ou seja, o plasma está vazando dos vasos sanguíneos. Os leucócitos estão baixos, o que é comum em infecções virais, e as plaquetas, como a gente viu, estão abaixo do nível crítico. Essa é a tríade clássica e perigosíssima da dengue grave. A questão crucial é que essa combinação de achados significa que o paciente está em altíssimo risco de entrar em choque por perda de volume.
Uma interpretação rápida e a comunicação imediata com a equipe médica são, literalmente, ações que salvam vidas. A gente falou muito de números, de máquinas, mas isso nos leva à parte final, e talvez a mais importante da análise, o insubstituível fator humano. A tecnologia, é claro, nos dá uma velocidade e uma precisão incríveis. Os analisadores contam milhões de células em segundos. Mas eles são uma ferramenta. No fim das contas, a capacidade de interpretar, de ver as nuances, de identificar o que a máquina não vê, isso ainda depende do olho treinado de um biomédico ou de um analista clínico. E aqui está o porquê. Uma máquina pode não reconhecer o formato de foice de um drepanócito. Ela não vai ver o parasita da malária escondido dentro de uma hemácia. Ela pode se confundir com plaquetas que se agruparam e dar um resultado falsamente baixo. Essas são descobertas que exigem um cérebro e um par de olhos humanos. E a gente termina com essa reflexão. A tecnologia vai continuar evoluindo, sem dúvida, mas é a parceria entre a máquina e a mente humana que realmente impulsiona o diagnóstico. Fica a pergunta no ar. Que novas histórias o sangue ainda vai nos contar no futuro e quem estará lá para interpretá-las? Muito obrigado pela companhia.